se eu te dissesse que você precisa pagar R$ 70 para me ouvir falar sobre o meu produto e depois você precisa pagar mais R$ 50 para comprar o meu produto? Você acha que essa é uma boa oferta? Parece algo legal para você? Eu fiz exatamente isso e saí muito satisfeita, recomendando para as pessoas. Esse vídeo aqui vai ser sobre storytelling. Eu e a minha namorada decidimos fazer uma viagem rápida de carro para uma cidade aqui próxima chamada Guaramiranga, só para passar o dia e voltar no mesmo dia. A ideia era simples, a gente ia chegar, ia almoçar num restaurante legal e depois a gente ia fazer uma trilha. Eu não sou muito de trilha, mas essa era a trilha do café. Deu tudo certo, a gente comeu num restaurante muito bom, comida muito gostosa. Nossa, é tão levinho, né? Ele é muito leve, muito gostosinho. A cerveja, não O copo é pesado. Como chama? Não é copo, porque caneca. tem azeite. Caneca. E depois a gente foi fazer a trilha que ficava num sítio na entrada da cidade. Então, quando a gente tava voltando, a gente foi lá e deu certo. Fizemos a nossa inscrição, R$ 70 por pessoa, e começamos toda a experiência, porque antes da trilha tem uma etapa de uma meia hora, mais ou menos, em que a gente recebe uma aula sobre a história do café no mundo. Então, um dos guias faz toda uma apresentação, fala sobre como foi, como que descobriram o café, como que aconteceu, desde o início, a primeira pessoa que descobriu um café, até chegar hoje, no Brasil, no interior do Ceará, que é onde eu tô. Depois dessa pequena introdução, dessa pequena aula, a gente vai com outra guia pela trilha da lavoura, da produção daquele café, daquele sítio. É uma trilha bem simples, tá? Não é nada muito aventureiro, durou mais ou menos 1 hora com algumas paradas para guia explicar um pouco sobre a produção do café, como que funciona, conversar com a gente e tudo mais. Na terceira etapa da experiência, a gente vai ver um pouco sobre a produção local, então eles vão mostrar como eles fazem o café depois de colhido, né? Depois da colheita feita, como é que eles fazem a produção do café para depois comercializar. Inclusive, nesse momento, o guia explicou que para o café ser considerado um café especial, ele precisa atender a uma série de critérios. Tem uma nota lá, uma nota máxima que o café tem, e no controle de qualidade, à medida que vão sendo identificados defeitos, essa nota vai diminuindo. Então, para o café ser considerado especial, ele precisa que o grão seja perfeito. Não pode ter furos, não pode estar incompleto, não pode ser um pedaço do grão de café, ele tem que estar completo. Isso não muda absolutamente nada no sabor do café, mas o grão tem que estar perfeito. É uma exigência puramente estética sobre percepção de valor. E eu entrei numa brisa muito louca nessa hora, porque ele deu um outro exemplo da castanha de caju, que se você comprar a castanha inteira, ela é mais cara do que se você comprar a castanha em bandas. Se você pegar ela e dividir no meio, ela separa muito facilmente. Mas a inteira é mais cara, porque design. A identidade visual que você cria para o seu cliente não faz o produto dele ter uma qualidade superior, não adiciona nada, mas aumenta a percepção de valor. E eu fiquei pensando nessa ideia de percepção de valor, porque é uma coisa muito abstrata. O que é percepção de valor? Valor percebido é aquilo que você percebe, mas que não necessariamente existe, porque é simplesmente uma percepção. Mas a partir do momento que você percebe, passa a existir. Não é loucura isso? Tu consegue entender? Se eu vou comprar um saco de café da mesma colheita, o exato mesmo café, só que de um lado eu tenho um saco com grãos machucados, com grãos divididos, com grãos que tem alguns buraquinhos, e do outro lado eu tenho um saco com grãos perfeitos, completamente perfeitos, redondinhos, sem absolutamente nenhuma imperfeição. A minha percepção de valor sobre esses dois sacos de café é diferente. O meu valor percebido no primeiro machucado é inferior ao meu valor percebido no outro que tem o grão perfeito. Mas se a minha percepção de valor sobre eles é diferente, então significa que, de fato, eles valem coisas diferentes. Porque o que define o valor de uma coisa é justamente a sua percepção. Eu tenho um amigo que ele coleciona bonecas. Ele gosta de comprar bonecas diferentes, de personagens que ele gosta. Ele tem uma coleção gigante de bonecas. E ele gasta bons valores, ele paga 50, 100 reais, 200, 300 reais em uma boneca, porque é um item de coleção. Se você é colecionador, você sabe que você já pagou valores absurdos por coisas que a maioria das pessoas pensa, cara, eu jamais daria esse dinheiro nisso. E é o que eu penso.
Eu não coleciono bonecas. Bonecas não são importantes pra mim. Então, eu nunca pagaria 200, 300 reais numa boneca. Mas ele paga. E o que é diferente? A percepção de valor. Pra ele, aquilo vale uma coisa. Pra mim, vale outra. E o nosso trabalho com o design é justamente aumentar a percepção de valor de um produto. A gente não interfere na qualidade do produto. A gente não interfere em nada. Apenas na percepção. E é por isso que o design é tão valioso. Não esqueça disso. Eu fiz um parêntese enorme, mas seguimos para a quarta etapa da nossa trilha, que foi a melhor etapa, a etapa de degustação. Depois de fazer toda a trilha, aprender bastante sobre café, produção local e tudo mais, a gente volta para a casa, né, do sítio e temos uma degustação de um dos cafés especiais que eles vendem lá. E é claro que lá eles vão ter exemplares do café pra gente comprar, pra levar pra casa. Você percebe o que aconteceu aqui? Eu paguei 70 reais e eu vi um anúncio daquele café que eu comprei. Eu passei 2 horas ouvindo eles falarem de toda a produção do café, do controle de qualidade, de como aquilo é feito, de como é incrível, da preocupação que eles têm com a qualidade do café e tudo mais, tudo mais. Era um anúncio, era um comercial, e eu tava andando ali, tava exausta, porque é 1 hora andando, é bastante tempo, tá? E eu ainda fui lá e dei mais 50 reais pra eles, pra comprar o café, pra trazer pra casa. Consegue captar? Eles não simplesmente me venderam um produto, eles me venderam uma memória. Eu não simplesmente comprei um café aleatório, industrializado, numa prateleira de supermercado. Eu vivi uma experiência com a minha namorada. Inclusive, esse foi o dia que ela me pediu em casamento e nós ficamos noivas. Então foi um dia muito especial pra gente. Não é só um café. Foi um dia diferente que a gente saiu pra viajar, a gente fez coisas diferentes, a gente se divertiu, a gente tirou várias fotos e foi o dia que a gente noivou. Então é uma memória muito especial que a gente tem naquele lugar. Foi isso que eu comprei. Não foi um café. E esse dia me fez evidenciar algo que eu já sabia em teoria, de como um bom storytelling e uma boa experiência de usuário aumenta a nossa percepção de valor. As pessoas não compram simplesmente o que você está oferecendo, elas compram o que elas sentem, elas compram um sentimento. Design é emoção, eu sempre falo isso aqui. Ah, Maíra, então quer dizer que eu, nas minhas reuniões de orçamento, vou ficar 1 hora falando sobre a história do design pro meu cliente? Você só pode estar de brincadeira comigo, né? Pelo amor de Deus. Só significa que a experiência que o seu cliente tem com você é importante. Especialmente quando você pensa nas sensações que aquele cliente tem quando você fala sobre o seu trabalho, quando você mostra o seu portfólio. A função do seu portfólio é fazer alguém, o seu possível cliente, olhar para aquilo ali e pensar: nossa, eu gostaria muito que a minha empresa fosse vista da mesma forma que eu estou vendo essa empresa aqui. É essa sensação que você tem que gerar. Você não precisa ficar 1 hora falando sobre isso para chamar isso de storytelling. O seu portfólio é storytelling. Você aparecer no seu Instagram, nos seus stories, é storytelling. Você falar sobre o seu trabalho, sobre os seus processos, as suas coisas, os seus detalhes, os seus pormenores, a qualidade do seu café, tudo isso é storytelling, tudo isso gera valor. Imagina que eu vivi toda essa experiência, tive um dia super especial, e aí no final da trilha, depois de passar meia hora ouvindo sobre café, 1 hora andando e vendo plantação de café, depois mais meia hora vendo a produção do café deles, e aí chega no final a degustação, faço a degustação e no final eles me vendem um Santa Clara ou um Nescafé. Você acha que eu ia comprar? Você acha que eu ia pagar 50 reais no Santa Clara ou no Nescafé? Com todo respeito ao Santa Clara e Nescafé, inclusive bebo, inclusive gosto muito. Mas eu encontro Santa Clara e Nescafé em qualquer supermercado, em qualquer esquina. Se eu atravessar a rua, eu encontro um supermercado desse. Enquanto esse aqui, se eu quiser, de novo, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que comprar lá, porque só tem lá. Como que você acha que você está posicionando o seu trabalho? Você é um Santa Clara nesse café que é encontrado em qualquer esquina e aquela coisa industrial rápida, termina de um cliente, vai para outro cliente porque você precisa produzir muito? Ou você é um café especial num lugar especial? E aí, como que tá o teu posicionamento? Hoje eu vim aqui só para fazer perguntas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para mais. E eu te vejo na próxima.